e damos início também à nossa nona semana acadêmica, né, das engenharias da gestão e da TI também. Então, nós temos aí 6 engenharias que participam, né, e aqui nós estamos trabalhando com a civil especificamente, né, onde temos a palestra hoje sobre projeto, execução, fiscalização de cortina tirantada e solo grampeado, né? O nosso palestrante, o professor Arthur, vai fazer a apresentação, e a partir de agora, então, demos início à nona semana acadêmica das engenharias, gestão e TI, né? E com certeza o tema de grande proveito. Eu só estou preocupado, Arthur, como é que o nosso colega Rai vai conseguir falar de projeto, execução e fiscalização no espaço de tempo tão curto, né? Mas acredito que pela experiência que ele tem, nós vamos sair aqui muito satisfeito, né? De um tema de grande importância e de relevância, principalmente depois desses eventos climáticos que assolou o nosso estado, né? Então, bem-vindo, Rai, né? E boa apresentação a você. Agora eu passo a palavra ao Obrigado, professor professor. Arthur, né? Que convidou o nosso colega aí, Rai, para dar a graça de falar conosco sobre esse tema brilhante. Perfeito. Boa noite para todo mundo. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Todo mundo? Pessoal, então, assim, é com muita alegria que a gente começa a nona semana acadêmica hoje, então, com um dos temas mais relevantes, se a gente for pensar bem esse período recente que aconteceu no Rio Grande do Sul, que são essas contenções de grande porte. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre cortina atirantada e solo grampeado. O Raí, que é o nosso palestrante de hoje, quem está fazendo aí Geotécnica 1 comigo nas segundas, tem muita gente aí que eu já estou vendo, está percebendo que a gente está conversando bastante sobre esse assunto também, a gente vai pincelando algumas coisas. Então, para eu apresentar o Raí para vocês, o Raí é o engenheiro da empresa executora que está fazendo aqui para a gente a primeira etapa de 3 etapas de estabilização de um maciço muito complicado. Então, só para eu contextualizar aí, em novembro a gente viu acontecendo de um prédio cair em Gramado, né? Então, eu acho que todo mundo vai mais ou menos lembrar o que aconteceu. Saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico até. Então, aonde nós estamos trabalhando hoje é nesse maciço. Não tem nada a ver com prédio, é um maciço grande, mas é um maciço muito complicado. Então, a gente está fazendo uma recuperação da cortina atirantada. Então, a gente vai fazer uma grelha atirantada com uma nova cortina atirantada, mas também a gente vai ter algumas outras etapas de solo grampeado. Bom, então por que a gente está falando sobre isso hoje, né? Porque eu tenho total certeza que os futuros formandos aí da faculdade vão ter um contato com esse tipo de contenção, e também com o muro de gabião. Por quê? Porque é a longo prazo que a gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul. Disso vocês não tenham dúvidas. Então, agora eu vou passar a palavra, então, para o engenheiro Raí, que é o nosso palestrante de hoje. Professor Luiz, aquele receio que o senhor estava, se a gente vai conseguir abordar tudo, com certeza vamos conseguir abordar, porque o Raí é uma pessoa sensacional. O pouco que eu já tive com ele aí da questão profissional, a gente vai abordar até além disso. Então, eu passo a palavra aí para o engenheiro Raí, para que a gente possa dar início aí à nossa primeira palestra da semana acadêmica. Então, Raí, primeiramente, muito obrigado aí por ter se disponibilizado a estar aqui junto com a gente. Então, agora a palavra fica com você. Então, muito obrigado, professor Luiz aí, obrigado, Arthur, pelas palavras. A satisfação aí é toda minha em estar podendo contribuir um pouquinho aqui com alguns dos conhecimentos que a gente vem adquirindo durante o tempo aí após formado, né? A gente é uma empresa, trabalho numa empresa especialista nessa área, então é um prazer imenso aqui estar contribuindo com todos vocês aí. Boa noite a todos os estudantes. Pouco tempo atrás eu estava aí no lugar de vocês também, e hoje a gente está podendo contribuir com o conhecimento adquirido nesse curto espaço de tempo após formado, é de grande valia. Então, pessoal, vamos começar aqui. A nossa apresentação vai ser alguns pontos um pouquinho corrida, porque a gente tem bastante conteúdo para ir conversando. Então, eu vou estar passando os tópicos. Qualquer coisa, vocês podem me interromper aí qualquer hora, levante a mão, pode me chamar aí, que a gente tira as dúvidas, caso surjam.
Então, pessoal, quem sou eu aqui? Né? Eu sou graduado em Engenharia Civil pela URI, campus de Erechim, me formei em fim de 2016, colegrau em 2017. Tenho especialização em Engenharia Geotécnica pelo Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba, concluída no início do ano de 2023. Então, Raí, pessoal... só um minutinho aí. Vocês estão vendo a tela do Raí, da apresentação? Ainda não estamos vendo, Raí. Ué? Tenta colocar aí, Raí, só para Compartilhar ver de novo. Espera aí. E o pessoal tá entrando aí. Vai ter muita gente hoje. Que E bom, muitos cara. disseram que vão gostar de assistir a gravação depois, porque não poderão participar hoje, mas irão assistir novamente. Apareceu, Raí, pode continuar aí. Agora sim, né? Pode continuar. Então tá bom. Como vinha falando, né? Meu nome é Raí, graduação em Engenharia Civil, com especialização em Engenharia Geotécnica. Então, eu sou gaúcho, moro no norte do estado, aqui em Maximiliano de Almeida, uma cidadezinha bem pequenininha. Tenho 31 anos e estou nesse trecho aí, nesse ramo da engenharia geotécnica desde 2020. Eu sou engenheiro civil na Roxor Engenharia, que ela é uma empresa especializada em tratamentos geotécnicos e recuperações estruturais e assessoria em engenharia. Então, a gente trabalha com muita gama na área geotécnica, com projetos, com assessoria. E eu, particularmente, já trabalhei em alguns projetos assim muito interessantes. Já trabalhei com reparos em estruturas de concreto complexas, por exemplo, em calhas de vertedouro, muros, alas, reparos que necessitava de fazer rapel, por exemplo, para estar fazendo os trabalhos. Reestabelecimento de sistemas de drenagem profunda em barragens de concreto, aí, que é um tópico muito importante para garantir a estabilidade da fundação de uma barragem. Também fizemos consolidação de fundações de barragens, atirantamento de grandes estruturas de concreto, né? Até onde a gente tem notícia, a nossa empresa foi a primeira empresa do Brasil a estar fazendo atirantamento de barragens de concreto, né? De barragens de usinas hidrelétricas. Então, em 2021 para 2022, a gente fez um trabalho muito grande em Minas Gerais, da qual eu fui o engenheiro residente dessa obra. Possivelmente fui o primeiro engenheiro a estar fazendo uma proteção em uma barragem de concreto. Também a gente trabalha muito com recuperação de processos erosivos, contenção de encostas e tratamentos geotécnicos em geral, né, que basicamente hoje é o nosso foco aí, nosso carro-chefe na estabilidade de taludes. Então, pessoal, fazer aqui alguns dos locais aí onde a gente já passou, eu já passei. Então, fazendo uma breve introdução aqui, uma revisão bibliográfica, o que é um talude, pessoal? A gente fala em escorregamento de talude. O que é um talude? Antes da gente entrar na faculdade, a gente conhece por morro, por barranco, né? Então, termo técnico taludes. Sob o nome genérico de taludes, compreende-se quaisquer superfícies inclinadas que limitam um maciço de terra, de rocha ou de terra e rocha. Podem ser naturais, caso de encostas, ou artificiais, como os taludes de cortes e aterros. Então, essa é uma definição de Caputo, 87. E aí tem uma definição mais simples aí que está na NBR 11682, que ela simplesmente diz talude, terreno inclinado, tá, pessoal? Então, a gente tem nas figuras aqui ao lado, a gente pode ver, por exemplo, deixa eu ligar meu laser aqui, uma encosta natural, né? Ou pode ser a superfície de um corte onde tinha uma encosta e a gente realizou uma escavação, então essa superfície de corte forma um novo talude. Ou pode ser um aterro, né? No caso aqui, cito o exemplo de um aterro rodoviário, onde as laterais do aterro, elas formam também taludes. Então, os taludes, eles podem ser finitos ou infinitos, quer dizer, porções em taludes em pequenas medidas, né? Pequenas alturas, ou taludes infinitos, assim, que são encostas muito grandes, né? Que o talude, ele geralmente não é definido no estudo geológico, no ensaio. Então, aqui, pessoal, situações típicas que necessitam de análise de estabilidade. Então, qualquer talude que a gente vai fazer uma obra de geotecnia, uma obra civil, a gente está vendo um talude ali, o ideal é que a gente fizesse um estudo dele, né? Por quê? Massas de solo,
né, em síntese, elas não nasceram inclinadas, né? O professor Arthur aí me corrija se eu tiver errado, né, que está dando a parte da mecânica dos solos, mas na formação das camadas geológicas do nosso planeta, todas as camadas elas são formadas na horizontal, né? Essa é uma teoria da formação da geologia. Quando um talude natural ele é formado, isso ocorreu devido a um evento geológico, né? Então, se o talude é muito inclinado, como diz meu chefe aí, vem Deus mesmo e trata, né? Quando o talude nele não se suporta, Deus vem e trata ele. Mas por quê? Todo talude, toda porção de solo, ela tem uma envoltória de ruptura. Tem tensões aí que elas vão estar agindo a todo momento nesse talude. Por isso que é importante a gente estudar para entender esses fenômenos. Então, aqui alguns exemplos aqui, né? A gente tem estabilidades de taludes em encostas naturais, onde a gente, definindo-se aqui uma porção, que eu vou entrar um pouquinho mais nesse tópico, a gente define uma porção de solo, define esse peso desse solo, define se a tensão resistente, a força normal que está agindo, a gente consegue ter a caracterização aí para um estudo geológico. A gente tem também taludes em barragens, né, onde a gente tem aqui variação do nível de água. Por exemplo, uma figura à esquerda aqui é a variação do nível de terra, à direita, nível de água. Aqui um exemplo também, quando a gente faz alguma contenção, né? Um exemplo de muros de arrimo, onde a gente coloca essa contenção para suportar essa carga do empuxo, né, causado pelo solo. E além dessa carga do empuxo, que é o que o muro suporta, a gente tem uma tensão cisalhante resistente e uma tensão atuante aí, que é causada aí pela envoltória de tensões aí do nosso maciço. Então, só entrar um pouquinho aqui, pessoal, no método do cálculo de estabilidade. Hoje, os nossos métodos, eles são baseados aqui, principalmente no equilíbrio limite. Tá? No que eles se baseiam? Pega-se uma massa de solo e pressupõe-se que ela está em equilíbrio. Tá? Ela se comporta como um material rígido, plástico, e quando ela se rompe, ela não se deforma. Então, isso eu vou mostrar depois um critério de cálculo. Não vou entrar a fundo nisso aqui, até porque é um conteúdo aí bem teórico, mas é basicamente aí fator de segurança, como é que a gente encontra, como em qualquer outra estrutura aí que a gente vê a faculdade inteira. É a somatória das forças resistentes dividido pela somatória das forças atuantes. Tá? Quais são os fatores de segurança para a estabilidade de talude? Então, os nossos fatores definidos pela norma 11682, que trata de estabilidade em encostas, eles variam de 1.2 a 1.5. Os critérios para aceitação, para classificação, são o nível de segurança contra danos materiais e ambientais e também a vidas humanas. Então, a norma ali, ela traz bem definido aí como a gente está usando esses critérios. Aqui um pouco mais sobre o método de equilíbrio limite, tá? Como é que ele funciona? O método aí mais utilizado hoje é o método das fatias, pessoal. Como funciona esse método? Aqui na figura à esquerda, a gente tem definido um talude, né, a superfície do talude, um plano de ruptura definido para critério de cálculo. Esse plano a gente não tem como saber ainda, antes de fazer o cálculo, se é ali ou não que a ruptura vai acontecer. Isso é obtido através de inúmeras iterações, é um processo bem trabalhoso. E o que é levado em conta aqui? A gente tem, vamos dizer, cada fatia dessa é feito um cálculo para cada uma e no final é somatório de todas, mas define-se as fatias, né, a quantidade de fatias, comprimento dela. Aí a gente define o peso dessa porção de solo que está nessa fatia, as tensões cisalhantes e resistentes, força normal, poro-pressão, a gente define tudo, todas as características e define-se um raio para esse círculo de ruptura, esse plano de ruptura. Então, aqui definiu-se um ângulo qualquer, né? A gente pega esse ângulo aqui, faz todos o processo de cálculo e acha qual que é a tensão que esse solo aqui está causando através do equilíbrio de forças.
entendeu? A gente tem uma resistência a cisalhamento e uma tensão solicitante. O nosso fator de segurança, né, pessoal? Então, o que é? É o somatório, a coesão, vezes o comprimento da nossa fatia, mais a força normal atuante, dividido pelo tangente do ângulo que a gente está fazendo essa iteração, tá? Multiplicado, perdão, dividido pela somatória do peso vezes o seno do ângulo. Aí entra uma coisa, turma. Esse ângulo, a gente, olha, é mais fácil acertar na loteria do que acertar de cara qual que é esse raio onde vai ter a superfície de ruptura. É feito muitas iterações. Então, é um processo de cálculo manual que hoje em dia, aí, com as ferramentas de cálculo, é impraticável estar fazendo. Então, hoje, o que a gente tem? Tem softwares aí que facilmente obtidos aí, vamos dizer, no mercado negro, que é o Slide, né? A gente tem disponível aí, se alguém quiser, consegue versão educacional, também consegue o software craqueado, né? O que não é indicado, a gente está utilizando. Mas aqui, só para demonstração, aqui a gente tem a superfície de uma simulação com o Slide 2, tá? A gente tem outros softwares aqui que são utilizados, que são o Slope, da GeoStudio, o Maxstars, que é um software brasileiro aqui, desenvolvido pela Macaferri. Na verdade, não sei se é brasileiro o desenvolvimento, mas a Macaferri, ela disponibiliza. A Macaferri tem representantes brasileiros, disponibiliza para download gratuito aí no site deles. E também a gente tem softwares de cálculo com o processo de elementos finitos, que aí tem o RS2, da Rock Science, e o Plaxis, da Bentley. Então, turma, aqui, ó, bem rapidinho, toda essa faixa de cores aqui que a gente tem, cada pontinho desse, cada cor dessa tem inúmeros pontos aqui, onde cada ponto é feito um raio. Então, por exemplo, a gente tem um pontinho de raio aqui, o programa calcula um raio de curvatura aqui, vai ter outro aqui, ele vai calculando, então são muitas iterações mesmo, tá? Até a gente chegar na condição crítica que a o software apresenta. No caso aqui, está com o fator de segurança apresentado de 1.5, né? Totalmente aceitável. É só uma pincelada aqui para ter uma ideia de como que é feito o projeto, né, de uma estabilidade em encosta. Aí vamos entrar um pouquinho nos agentes causadores de escorregamentos, né? O Rio Grande do Sul aqui foi muito penalizado, uma coisa aí totalmente anormal, que não tinha nem como ser previsto, né? A gente ter 3 enchentes nessa magnitude do que a gente teve esse último ano. Então, pessoal, alguns fatores aqui causadores de escorregamento, né? Trazidos pela GeoRio 2000. A gente pode ter aumento da solicitação com a remoção da massa lateral ou da base, a gente mudar a geometria desse talude. A gente pode ter efeitos de sobrecarga, solicitações dinâmicas como terremotos, sismos, detonações próximas, pressões laterais causadas por água, por congelamento. Aqui no sul a gente está numa região que tem uma amplitude térmica aí que chega a 20 graus, né, em muitos dias, então a água sofre um efeito de dilatação e causam pressões internas dentro do talude. E a gente também pode ter redução da resistência do nosso talude, né, por características inerentes aí ao material. A gente pode ter variação do módulo de tensões do talude, a gente pode ter erosões também, vão causar aí alterações na nossa geometria, que é o intemperismo, né? Vai mudar a coesão, o ângulo de atrito, isso tudo o professor Arthur está explicando para vocês aí muito melhor do que eu vou estar explicando, não quero entrar muito na teoria, quero ir um pouquinho mais na prática, mas basicamente são esses alguns dos fatores mais importantes aqui que causam escorregamentos. Para não dizer o mais importante, mas um dos mais, né, pessoal, é a influência da água. Muita gente aí fala, pô, não pode ter água no talude, tem que ter dreno, mas por quê? Né? Qual a explicação? O que a água faz numa superfície? A água, quando ela está dentro de um maciço, ela muda o estado de tensões do talude, né? Então, aumenta poropressões e diminui a resistência ao cisalhamento. A gente sabe aí que quando a gente tem um solo saturado, a gente desconta da tensão efetiva a poropressão. Então, se a gente tiver uma coluna aí de
de 2 metros de água, a gente vai ter um desconto aí de 20 kPa da nossa tensão efetiva. Então, a água é o maior vilão que a gente tem nas nossas estruturas. A gente consegue ter vinculação entre pluviosidade e escorregamentos, tá? Principalmente em períodos de chuvas intensas, que é o que eu já vou trazer aqui, porque a gente teve, principalmente em Gramado, que a gente está agindo aí, acho que Gramado, se não me engano, teve 162 pontos de erosão, né, Arthur? Se não me falha a memória. Por quê? A água, pessoal, ela causa a liquefação, principalmente de solos argilosos, que é quando o solo ele passa a ter um comportamento de um líquido. O que acontece? Ele perde totalmente essa resistência e o que está acima dele vai ficar uma camada solta sobre nada, basicamente. E aí, onde a gente tem o escorregamento. Aí tem um parâmetro aí bem bacana, assim, vamos dizer, bonito de olhar aqui, né? Mas é ruim quando isso acontece. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que foram monitorados alguns eventos aí no Rio de Janeiro, e foram obtidos dados de pluviosidades acima de 250 milímetros em 3 dias, ou quando fosse ultrapassado 20% na média anual, nesse mesmo período, seria inevitável a ocorrência de instabilidades de encostas, taludes, de cortes e aterros. Tá? Então, aqui em Gramado, por exemplo, a gente teve aí na ordem de 800 milímetros em 24 horas. Então, a gente está falando aí de quase, se pegar pelo limite inferior, 250 milímetros, a gente tem 3 vezes mais precipitação, né, do que o limite falado em menos tempo. Então, é um parâmetro aí bem preocupante, né, sobre a influência da água. Então, entrando nos tópicos aqui que são o foco mesmo da nossa apresentação, que a gente vai falar um pouco sobre cortina atirantada e solo grampeado. Tá? A gente vai trazer 2 estudos de caso aqui, citando algumas generalidades, alguns pontos que esses tratamentos têm em comum, os pontos que eles são divergentes, para a gente ter uma noção, assim, pessoal, bem geral do tema. Né? São tópicos muito extensos, né? É um aprendizado aí bacana para ser continuado. Aqui é só uma visão geral para quem nunca viu e com algumas informações bem específicas aqui para a gente ficar um pouco mais inteirado nisso aí, que, como o Arthur falou, possivelmente vai ser da vivência de todo engenheiro aí que quiser seguir aí na parte da geotecnia. Então, pessoal, primeira diferença, solo grampeado e cortina atirantada. No solo grampeado, o tratamento é passivo. Tá? Os nossos grampos, a eles não são atribuída carga. Tá? E nos grampos ativos, eles são submetidos a uma força de tração para estar fazendo o confinamento do talude. Então, o grampo passivo, você furou, injetou, o grampo está ali já cumprindo sua função. E o grampo ativo, que é o tirante, ele vai cumprir sua função apenas após a proteção. Que aí depois a gente vai trazer um pouquinho mais sobre esse tema. Solo grampeado, ele admite deslocamento do talude, enquanto a cortina atirantada, ela não admite. Por quê? O solo grampeado, pessoal, ele é o reforço do solo em si. O que acontece? A gente tem um grande maciço ali e a gente coloca, vamos dizer, arma ele, a grosso modo. A gente injeta barras de ferro ali para fazer como se fosse um concreto armado, só que é um solo. Então, quando esse solo for se movimentar, é quando essas barras efetivamente vão começar a funcionar. Tá? Enquanto o talude ele não tiver nenhuma movimentação, o tratamento ele ainda não está trabalhando. Por isso que ele admite deslocamento. Então, ele não é uma solução indicada para onde a gente tem proximidade com construções, com pistas, onde não pode haver recalque. Tá? Enquanto a cortina tirantada, ela dá suporte a estruturas. Tá? Então, a gente tem um escorregamento ali a 1 metro da fundação num prédio. A gente sabe que se colocar um solo grampeado, é sabido que esse tratamento ele vai ceder, né, porque era o comportamento dele, e vai ter um recalque maior do que a gente gostaria na fundação.
Então, nesses casos onde é próximo de algumas construções, a gente sempre usa um método ativo, tá? Que seria a cortina tirantada. Então, a cortina tirantada, ela é vantajosa nisso. Porém, ela tem um custo bem maior, assim, considerando em comparação ao solo grampeado, porque cada tirante eles têm que ter um tratamento específico, a montagem dele é diferente, a injeção é diferente, o processo de instalação dele final, onde a gente incorpora a carga, que é a proteção, também a gente não tem no solo grampeado. Então, a cortina ela é um tratamento mais robusto em termos de desempenho, mas também financeiros. O solo grampeado, o revestimento do talude, ele tanto pode ser rígido como flexível, enquanto a cortina tirantada, ela é usada um tratamento rígido, tá? Que ela vai estar confinando o talude. Outra diferença no solo grampeado, a gente tem a ancoragem do grampo em toda a extensão do grampo, tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem um paramento em concreto projetado, e o grampo aqui está só uma linhazinha, porque ele é injetado em todo ele. A gente coloca o grampo ali, injeta toda a seção, e aí depois coloca o revestimento. Já na cortina tirantada, o nosso grampo, ele tem dois trechos, que ele tem um trecho que é ancorado no talude, que é o que efetivamente vai estar fazendo a fixação do grampo lá dentro, numa porção de solo competente, para garantir essa estabilidade, e um trecho livre, que esse trecho ele não é injetado e ele serve para absorver as deformações desse grampo. E cuidando a hora aqui para mim não exceder. Se eu estou indo muito rápido aí, pessoal, vocês me corrijam. Então, aqui, visões gerais, vamos entrar aqui no primeiro estudo de caso. A gente vai trazer aqui um tratamento que a gente realizou em Panambi, aqui no Rio Grande do Sul. Municípiozinho no interior, aqui deve dar umas 4 horas, eu acho, aqui de Gramado. A gente tinha um talude em solo escavado, com uma grande proximidade de uma metalúrgica, pessoal. E essa metalúrgica ela estava funcionando, com 3.000 funcionários. Aí, a 5 metros do talude, tinha toda a central de químicos, todo o armazenamento de todos os produtos químicos da empresa, estava a 5 metros desse talude. Um talude aí com 16 metros de altura, 16 a 20 metros e praticamente vertical. Então, era um pepino grande ali para resolver. E nesse tratamento, a gente instalou, aqui tem um resumo total aqui, 1.418 grampos, tá, de 9 metros, resultando aí em 12 quilômetros de grampo instalado e injetado, né? Então, é um tratamento aí bem bacana, bem robusto, né, com um resultado final muito agradável aos olhos também, mas pouco agradável ao bolso, né, pessoal? O tratamento geotécnico sempre é um tratamento muito caro, principalmente quando feito em condições, quando não é feito preliminarmente, né? Quando ele for para reparar um dano, é um tratamento muito caro. Então, aqui tem algumas fotos, né? Esse talude é a condição inicial. Vocês podem ver desde o início, a gente já estava usando meios de acesso de trabalho em altura, porque é impossível trabalhar do chão. Então, esse talude fazia um L, aqui a gente tem a foto numa porção, e aqui, esse trecho que ele está mais vertical, ele tinha uma extensão de 70 metros. Aqui era solo puro, tá? Solo puro. E no topo aqui desse talude tinha um cemitério. Então, vocês imaginam, se chega num talude desse ruir, né, além do dano à fábrica, né, o risco de vida, a gente tinha um cemitério que viria junto aqui. Aqui apresentar um pouquinho do projeto, como era, como foi executado. Aqui está uma visão geral. E um zoom no projeto. Aqui eu quero entrar um pouquinho, pessoal, na parte de gestão, tá? Que aí vai envolver o tópico de fiscalização, que hoje o Arthur é meu fiscal aqui num contrato. Então, esses documentos aí são os documentos que a gente costuma, nossa empresa, né? E o ideal aí pelas boas práticas, que todas as empresas têm que ter todo o monitoramento técnico do seu trabalho. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho como que a gente faz o gerenciamento da produção e técnico também das nossas obras.
Vocês estão vendo aqui um monte de pontinho, né? Só que esses pontinhos, pessoal, não tem nome, tá? Vocês imaginam dar um projeto desse para a turma em campo, tá? Para o encarregado, que são pessoas ótimas aí para fazer a parte prática, né? Operadores de perfuratriz são pessoas que são acostumadas com o trabalho. Agora, você dá um monte de pontinho, como é que a pessoa vai contar? Aqui nós tínhamos 1.418 pontinhos, tá? Então, um trabalho que a gente faz aí antes de começar qualquer projeto é fazer aqui, já pego chegando, só para apresentar um pouquinho a sessão aqui, como é que era do talude. Eu havia esquecido esse slide. Então, aqui a gente tem a sessão, né? Com a malha de grampos aqui, prevista em vermelho, e os drenos previsto em azul, tá? A gente aqui tinha drenos horizontais rasos, né, barbacãs, e drenos horizontais profundos, DHPs. Até dá para ver aqui, hoje à tarde eu e o Arthur estávamos conversando aqui sobre o DHP invertido. Muito pouco usual aqui nesse projeto teve um DHP invertido. Aí muita gente pensa, pô, DHP, né, não vai ter função. Mas o que acontece? Nesse ponto, era possível ter uma coluna de necrochorume, oriunda do cemitério. Então, você imagina, o cemitério não ia ser desativado. Aí você ter a tua fábrica aqui, ó, projeção da cobertura do pavilhão, tá desenhada aqui na seção. Aí você tem um dreno aqui que está saindo necrochorume, pessoal. Cheiro, material altamente contaminante. Então, por isso, foi colocado um DHP invertido no pé, tá? Para quando essa coluna de necrochorume, se caso acontecesse, ela chegasse a ponto, no nível da boca do barbacã, do DHP, perdão, ela ia estar saindo. Senão, ela não ia sair para fora. Então, essa foi uma explicação aqui que o professor, o pós-doutorado, tem pós-doutorado, o professor Beressani aí, nos deu sobre esse DHP. Eu, particularmente, não havia executado ainda, achei muito interessante. Não sabia dessa solução, por mais simples que seja, né? Mas são soluções aí que às vezes tem que pensar um pouquinho fora da caixa para não ter um efeito contrário que a gente queria no decorrer da vida útil do tratamento. Então, aqui voltando ao que eu estava falando sobre o detalhamento dos projetos, pessoal, todo tratamento que vocês forem fazer tem que ter nome aos bois, tá? Tem que ser dado nome aos bois. Então, o que foi feito nesse caso? Foi colocado no sistema cartesiano uma denominação para cada chumbador desse, sendo a linha A a linha inferior e a linha M a linha superior, sempre seguindo do número 1 até o 119, que era a última coluna, tá? Então, todas as linhas e colunas, onde fosse fazer, a gente tinha o nome do dreno, do chumbador, perdão. O que acontece? Muitas vezes, a gente começa a fazer o tratamento aqui do iniciozinho, aqui, vamos pensar lá na prática. Vamos começar do A1, beleza. É só ir seguindo a conta. Vou chegar lá no A119. Se eu não pular nenhum, vou chegar certo. Agora, se a minha área aqui do A1 não está liberada, eu peço para minha turma de campo, começa lá na estaca 11, por exemplo, aqui. Fudeu, perdão na palavra. Como é que acha qual o nome do dreno aqui, do chumbador? Então, a gente coloca nome com coordenadas para cada estrutura que a gente for estar colocando no nosso talude. E aí, são criadas algumas ferramentas de acompanhamento, tá? Que isso é compartilhado sempre com a fiscalização das obras, para todo mundo conseguir ter um acompanhamento aí full time das atividades. Nesse caso aqui, pessoal, bom e velho Excel, né? Para quem está na faculdade ainda está aprendendo, se dedique nessa ferramenta, porque o Excel é uma ferramenta extraordinária. Muitas vezes a gente pensa, quero programar em outras linguagens. Cara, o simples e velho Excel, e ele salva a vida numa obra como essa, tá? Nesse caso aqui, eu criei uma tabelinha que, conforme eu ia lançando os boletins, ela ia se alimentando automaticamente conforme as sessões. Então, eu lançava lá meu boletim. Hoje eu furei o furo H21, por exemplo. Quando eu furava, ele já aparecia aqui que estava perfurado. Quando eu instalava o chumbador, ele já aparecia como injetado, para ter um quadro visual. Tá? Nunca podemos confiar na nossa memória, principalmente tratando-se, né, de aspectos técnicos de projetos. Então, um quadro automatizado
Na hora do pega para capar da obra, que está tudo pegando fogo ao redor aí, pessoal, ajuda muito, tá? E dedicar um pouquinho do tempo para detalhar os nossos projetos, para começar já sabendo o início, o meio e o fim de cada projeto. Aí aqui, mostrar para vocês como é que é feito, no caso dessa obra de chumbadores, os boletins de perfuração e injeção. Então, cada chumbador desse que a gente instalou, ele tem, vamos dizer, na língua da obra aqui, tem a capivara dele, né? A gente sabe aonde que ele está posicionado, a gente sabe a linha, a gente sabe o número, a gente sabe o diâmetro, inclinação, se ele só perfurou solo, se ele teve rocha, se alterada, rocha sã, a data que a gente injetou, a hora, o volume que ele bebeu, a absorção desse cimento, quilo por metro, tá? Reinjeção. Então, para tudo isso, acabou a obra, beleza. Daqui 5 anos, vamos dizer, deu um sinistro, deu um evento extraordinário que a gente, né, não quer que aconteça, mas daqui 5 anos deu um evento lá em sessão tal. A gente consegue vir, pessoal, tendo acervo técnico, e buscar aqui. Eu tenho uma tabelinha simples do Excel, eu consigo filtrar, achar todos os grampos daquela sessão, ver como é que foi o consumo, ver como é que foi o comportamento na perfuração, que ela não deixa de ser uma sondagem, a perfuração para instalação. Então, isso é muito importante, que sejam feitos todos os registros, tá, de obras de contenção. E aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, olha o tanto de boletim que foi feito nessa obra. 28 páginas de Excel aqui, eu tirei umas capturas de tela. Então, tudo isso é acervo técnico, que fica para o cliente, fica para a empresa, com uma garantia de que o serviço foi bem executado, né? Uma garantia para toda a comunidade. Então, isso é um imprescindível para todas as obras, tem que ter um acompanhamento técnico. E aqui o nosso quadro preenchido ao término da obra, tá? Não tem nenhum indicador aqui, nenhum bicho de 7 cabeças, é tudo formulazinha simples de Excel, é PROC-CV, é soma, é alguns métodos aí de linguagem de programação que eu sei lá de onde que eu tiro e vou fazendo, mas geram indicadores interessantes para a gente conseguir mapear uma obra nessa magnitude, tá? Para a gente ter dados em tempo real, porque não dá para a gente trabalhar no tempo do papel e da caneta, furei tal, vou ali e pinto de uma corzinha, furei outro, vou ali e pinto de uma corzinha. Aí tu precisar de uma informação daquilo, cara, você não acha mais no meio de outros mil e poucos boletins, tu não consegue achar informação. Então, o que a gente puder pensar para melhorar o nosso trabalho e automatizar, a gente melhora a vida do executor e a vida da fiscalização também. Porque a hora que a fiscalização precisa ter algum documento, ela tem fácil acesso aos documentos que é da obra dela, tá, pessoal? Não é a obra nunca é da empresa que está executando, a obra é de quem contrata, né? E a hora que a fiscalização precisa da documentação de tal furo lá, tá aqui, tá tudo isso tem que estar organizado. Aqui falar para vocês um pouquinho como que é feita a perfuração. Então, a gente tem, nesse caso aqui, como era talude em solo, a gente utilizou um tricone, né, um bit chamado tricone. Ele é um... Deixa eu tomar uma água aqui, engasguei. Pessoal, enquanto o Raí toma uma água aí, deixa eu só falar uma coisa aqui com vocês. Recentemente, não foi da empresa que o Raí trabalha, não foi nada relacionado a eles, a gente teve uma obra aqui no município de solo grampeado e não tivemos nada do que o Raí falou agora, não tivemos nada dessa organização. Não era fiscalização minha, nem dos meus colegas, era uma obra pública, mas a gente não teve nada disso. Então, por que a gente está trazendo hoje? A gente está tentando trazer o que é o certo, a organização, os ensaios, como que a gente vai receber uma obra, como que vocês, na situação de sociedade, posteriormente de engenheiros, como que vocês podem fiscalizar a obra de ter a certeza que ela foi executada da forma correta, de acordo com as boas práticas. Então, pensem, gente, quantos grampos foram, Raí? 1.418 grampos. Para cada grampo, um boletim de perfuração, para cada grampo, um boletim de injeção, para cada grampo, posteriormente, depois o Raí vai falar sobre os ensaios de arrancamento, não para cada grampo, mas para o geral, para saber quanto que aquele maciço efetivamente aguenta de resistência. Então, para vocês terem uma noção, gente, nessa obra que eu fui,
Quando eu perguntei para os executores, tá, gente, e aí, vocês vão fazer ensaio de arrancamento? Não. Vocês conseguiram chegar na rocha? Não, a gente só chegou no solo. E o detalhe, no alto do maciço, na crista do maciço, a gente tinha um prédio com salão de festa. Ou seja, alguma coisa está errada, tanto da execução e quanto da pessoa que está aceitando aquele serviço. Aí, vou voltar aí para você. Perfeito, Arthur. Muito bem colocado. Isso é uma coisa que acontece muito, tá? Essa falha em ter o acervo técnico, num futuro evento, tá? Numa futura ampliação de uma estrutura que esteja a montante, esteja próximo, pessoal, isso faz muita falta. E não dá garantia nenhuma, um trabalho que a gente só faz de boca, tá? A gente fala, ficou bom, mas ficou bom quanto? A gente precisa ter indicadores, precisa poder medir, precisa saber qual que é a resistência. Então, isso é o mínimo que tem que ser feito. Como engenheiro, vocês estão, todo mundo aí, quem não está já nesse mercado de trabalho, vai entrar, né? Está se formando para isso. Então, pessoal, tem que saber que a nossa ética, na hora de um trabalho desse, é um negócio que é colocado à prova muitas vezes, porque a gente pega encarregados aí, não é o caso da equipe hoje que a gente trabalha, mas já ouvi de muita turma aí falando, por exemplo, o tirante é 9 metros, deu o rocha em 3, ninguém está vendo, corta e injeta com 3. Aí depois cai, aí vê o tamanho da merda que foi feito. Tá? Então, a ética num trabalho desse, ela é um fator, é um dos principais fatores para garantir um trabalho desse, porque a gente faz um trabalho dentro do solo, onde ninguém está vendo. O que vê num trabalho desse? Vê só o concreto projetado aí por fora, né? Mas a ética é fazer o certo quando ninguém está vendo. Então, esses trabalhos aqui tem que ser levado muito a sério isso, porque colocam vidas em risco. Tá? Então, seguindo aqui, mostrando aqui, pessoal, equipamentos de perfuração que a gente utiliza. Esse equipamento aqui, da foto do meio, está aqui em Gramado hoje, que a gente está fazendo a obra da cortina, uma perfuratriz PW 5000. Ela é com esteira, movida a ar comprimido. Ela perfura aí até uns 2,5 metros de altura, tá? Acima disso, a gente tem gaiolas específicas projetadas para estar fazendo a perfuração com equipamento de içamento. Então, nessa obra aí, a gente aqui dá para ver uma gaiola, né? Uma lança de um caminhão Munk. A gente utilizou um caminhão Munk e um guindaste por todo o período da obra aí, com 2 gaiolas fazendo a perfuração. Aqui dá para ver, nessa foto aqui é o guindaste, né? Segurando a gaiola, furando aqui uma linha. Aqui dá para ver a lança do guindaste também. PTA para estar fazendo a instalação dos grampos, a injeção. É um trabalho assim bem delicado, turma. Um trabalho em altura, né? A equipe tem que ser bem treinada, tem que ter os treinamentos, tem que estar em cima se estão usando EPI, porque um descuido numa obra dessa é fatal. Tá? A gente tem a honra aqui de estar podendo falar que uma obra dessa magnitude que a gente fez com 8 meses, só trabalho em altura e a gente não teve nenhum acidente. Uma equipe aí de 30 pessoas, variando, às vezes aí teve o fim do ano, mudou muito a equipe, então a gente conseguiu manter o padrão, o nível, para concluir a obra sem nenhum acidente, que hoje é o principal produto que a gente quer, né? Tanto o contratante quanto o executor precisa ter uma obra sem acidente. Ninguém quer contratar uma empresa onde os caras vão lá e não terminam uma obra que o cara termina sem um braço, sem uma perna, e ninguém quer trabalhar numa empresa dessa, né? Então, a segurança tem que estar sempre aliada. Seguindo, vou apurar um pouquinho, senão não vou dar conta aqui. Como que a gente injeta, pessoal? Como que é ancorado esses grampos no talude? A gente utiliza a cauda, tá? Cauda de injeção. O que cauda é? Ela é composta de cimento, tá? Qual que é o cimento da cauda? Geralmente, CP2, tá? Injeções regulares aí. CP4 ou CP2 ou 3, pode ser desde que seja RS, resistente a sulfatos para superfícies hidráulicas, tá? Para a gente não ter efeito álcali agregado. Superfície hidráulica, se não, eu estou num lugar aqui numa região no Brasil que não tem CP2RS, não tem CP4, vou fazer uma adição de microsílica, tá? Vou mudar a dosagem do meu cimento, vou ensaiar. Mas é muito importante que seja resistente a sulfatos. E CP5 para quando a gente quer agilidade em reinjeções. Se a gente tem uma obra de uma demanda alta de injeções, a gente consegue estar fazendo injeção e reinjeção dos tirantes no mesmo dia.
tá? Segundo ingrediente, água. Qual água? Qualquer água? O que vocês acham aqui? O que você acha, Arthur? O que você acha, Arthurzão? Eu tô te vendo aí, você tá... O Arthur é um dos alunos aí que eu É, tive muita aula, eu adoro ele. Arthurzão, qualquer água? Tá sem áudio aí? Água potável, água limpa, né? água limpa, né? Mas essa aí tava fácil, né? Eu coloquei a cola, né, Arthurzão? Água com Não, ensaio. esse é o básico, né, pessoal? É o básico aí para qualquer concreto, né, cauda, que a água seja potável, tá? A gente deve confiar só na potabilidade. Ah, o pessoal está bebendo essa água. O ideal é que a gente faça um ensaio baseado no NBR 15.900, que ela delimita os critérios da água para amassamento, tá? Se a gente não tem um laboratório próximo, vou fazer um laboratório que atenda aos critérios físico-químicos da 15.900, que não é muito fácil, tá? A água sendo potável, ok, tá? Mas a água não pode ser, em hipótese nenhuma, uma água barrenta, uma água turva, uma água que o pessoal não pode beber, tá? No nosso caso, aqui em Gramado, a gente está utilizando a água que ela está vindo de uma surgência de água entre o contato de duas camadas no nosso talude, tá, pessoal? Estamos usando a água, está surgindo ali. Tem problema? Não, desde que seja feito o ensaio da água. A água passou, beleza, pode usar tranquilo, tá? Os mais antigos dizem, água onde tem peixe, onde peixe nada, tá valendo, tá? Mas a gente, como não aceita, eu acho que dá, a gente tem que se basear em ensaios, tá bom? Conforme dita a norma 15.900, que é da água, e a 7681 de 2013, que ela traz os critérios aí da cauda de injeção. Além da água e cimento, a gente pode fazer adição de aditivos, tá? Para a gente atingir parâmetros ideais para a gente estar fazendo as injeções. Os aditivos podem ser superplastificantes, plastificantes, redutores de água, aí, que em conceito eles são parecidos, mas não são iguais. Aditivos estabilizadores, tá? Incorporadores de ar, aí eu já vi algumas especificações técnicas de cauda, mas não é muito usual. Alguns alertas aqui, tá? Cuidado com proporções nos ensaios. A gente, vamos dizer, eu vou fazer um ensaio aqui de água, o ensaio da minha cauda, e ela não passou por um determinado parâmetro. Eu vou usar um superplastificante. Eu vou pegar na ficha técnica, né? O pontapé inicial para mim acertar a dosagem. Tem que ter o cuidado, pessoal, que as proporções das fichas técnicas de aditivos, elas não são feitas para cauda de cimento, tá? São proporções sugeridas para concreto convencional. Então, se a gente vai fazer cauda de cimento, a gente não precisa se basear na amplitude que tem nas fichas técnicas dos aditivos. A gente pode estar extrapolando tanto para mais ou quanto para menos, desde que seja estudado qual que é o efeito. A gente tem muitos efeitos secundários, tá? Conforme o aditivo que a gente coloca. Talvez tenha aditivos, por exemplo, superplastificantes. Eu melhoro a condição da fluidez, que eu já vou apresentar, e pioro a condição da exudação, por exemplo. Então, tem que ter sempre cuidado. Coloquei um aditivo aqui, minha cauda passou num parâmetro, está aprovada? Não, tem que ser conferido todos os critérios aí para a gente ter certeza que ela está atendendo. E também ter cuidado aí, que é um item muito simples, mas que pode passar despercebido, que tem que ser feita sempre a correção com a massa específica do aditivo. Quando a gente fala ali, é 1% do peso do cimento. Esse peso do aditivo, ele tem que ser convertido porque a massa específica dele é diferente da água. Então, se só fazer 0,2% vezes a massa do cimento, ele não vai dar a dosagem certa, porque o peso específico desse aditivo, geralmente, ele é um pouquinho maior do que a água. Então, tem que ser feita alguma continha aí. O que a gente geralmente usa em proporção? Tá? Cauda, fator água-cimento 0,5 para injeção de chumbadores e para injeções primárias de tirantes, e água-cimento 0,5 a 0,7 para reinjeções, tá? De chumbadores, de tirantes, de consolidações, de fundações, de barragens. Geralmente as caudas elas ficam dentro desses critérios, 0,5 a 0,7. A gente pensa, pô, se isso aí dá resistência, cara, se é só água e cimento, dá, tá?
Cauda 0,5, aí usual, dependendo do cimento que a gente vai utilizar, a região, a água, tudo varia, ela vai dar de 25 a 35 MPa, em ordem, tá? Isso aí não é um valor bibliográfico, é um valor aí da minha vivência, da minha experiência, dos ensaios que eu já fiz. E a cauda 0,7, ela tem dado em torno de 15 a 22 MPa. É a resistência da cauda. Só um fator importante aqui, tem que ter muito cuidado, pessoal. Fiz um ensaio, eu estava usando lá em Panambi, eu estava usando o mesmo cimento que eu estou usando aqui, tá? CP5, Ari e També. Cheguei aqui, é o mesmo cimento. Vou fazer a mesma dosagem, o mesmo aditivo, é o mesmo cimento, o mesmo aditivo. Não posso usar a mesma de cara. Por quê? Se eu não usar aditivo, a água é 50% da receita. Aí, se eu mudei a água, eu só mudei 50% da receita, já de cara. Se eu estou usando aditivo, a água é 33%. Tá? Então, a água não é igual em todos os locais. A água ela vai ter as características de cada local. Então, por isso que tem que ser feito um ensaio sempre que a gente for injetar. Aqui a gente mostra um pouquinho de como é feita essa caracterização. Tá? A gente não vai ter sempre um laboratório em obra, mas com alguns instrumentos a gente consegue fazer os ensaios necessários. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. A primeira foto aqui, acho que foi ali em Panambi mesmo que a gente fez. A segunda foto foi dentro de uma galeria de uma barragem. Terceira foto aqui foi um ensaio também que eu fiz aqui na 386. Então, são locais aqui os mais diversos, tá? Aqui, como que é feito o ensaio de fluidez, tá? Que é um dos mais importantes aqui. É os mínimos que a gente faz, fluidez. A gente tem um cone, tá? Que é chamado de cone Marsh. E a gente enche esse cone até uma certa altura e cronometra o tempo que a cauda demora entre tocar o fundo da proveta e subir até 1 litro. Tá? Então, a gente tira o dedo aqui, pum, caiu no fundo, começa a cronometrar. Estou com o cronômetro na mão aqui, como vocês podem ver. Quando a água chegou, quando a cauda chegou aqui em 1 litro na proveta, a gente zera o cronômetro. Tá? Esse limite de fluidez ele tem que ser menor a 12 segundos. Para quê? Se a cauda for muito espessa, vai demorar uma eternidade para descer do cone. Tá? Então, ela vai extrapolar os 12 segundos. E o que vai acontecer lá no meu talude? Quando eu for injetar, essa cauda, possivelmente, ela não vai passar pelas válvulas onde ela tem que passar nos meus tirantes, e também ela não vai enraizar de forma adequada nos taludes, no solo. Tá? Outro ensaio que a gente faz é o ensaio da exudação. Como é que é feito esse aqui? É muito simples. Moldou a cauda ali, tirou a fluidez, enche uma proveta com 1 litro de cauda e monitora quanto ela vai separar a água da cauda num período aí de 2 horas. Tá? Esse limite ele tem que ser menor ou igual a 2% em 2 horas. Vocês olhem esse exemplo aqui, ó, é um ensaio que eu fiz. Olha o tanto que essa cauda, que exudou, tá? Que separou a água da cauda. A gente tem 17% de exudação. Isso é um efeito causado principalmente por aditivos superplastificantes, mas aí imagine uma injeção de um tirante de 10 metros de profundidade. Se eu tiver 17% de exudação, eu vou ter 1,70 m, que eu estou achando que ele vai ter resistência, mas não vai estar, porque só tem água nesse trecho dele. Então, por isso que é importante fazer os ensaios, validar, até achar um traço que passe em todos os parâmetros. Central de injeção montada, né? Então, essa foi a central que a gente montou aí para fazer a obra do solo grampeado. A tenda com o cimento, a gente tem aqui os equipamentos, que é o conjunto misturador e agitador, onde a gente faz a cauda. A bomba de injeção, que é o que manda a cauda efetivamente até o chumbador, né? O nosso elemento de ancoragem. E o conezinho Marsh tem que estar sempre do lado do injetador. Tá? Quem for trabalhar como fiscal aí, tem que estar sempre no pé aí da turma de injeção, porque, cara, todo dia antes de injetar tem que ser feito um ensaio de fluidez. Porque daqui a pouco o pessoal se perdeu ali na marcação ali da água e colocou o dobro de água dentro da minha cuba para misturar a cauda. Aí se foi embora a resistência. Como é que sabe que foi embora? Cara, antes de injetar, moldou tudo ali, faz um ensaiozinho aqui, é muito simples, aqui é um ensaio que é feito em 1 minuto, se tu tem tudo do lado, mas tu garante a qualidade do teu tratamento. Boas práticas, então, de injeção. Tá? O ideal é que a gente sempre pratique injeção em temperaturas entre 5 e 30 graus. Tá? Muito frio, pessoal. O cimento demora da pega. Em alguns casos, o cimento pode até
vamos dizer, vencer, tá? Passa o período dele e ele não dá mais pega. E muito quente, começa a entupir a linha de injeção. Como é a mangueira preta ali no sol, ela acelera muito o processo de pega do cimento e começa a dar muito trabalho para injetar, tá? Então, usual aí entre 5 e 30 graus. Comprimentos de linha de injeção aí, ideal até 30 metros, né? Salvo em locais específicos aí onde a gente tenha algumas dificuldades de canteiro, né? Onde a gente precisa tá fazendo essa linha maior, mas o ideal é que a gente use até 30 metros. Conferência da fluidez sempre antes de injetar, e a gente ter sempre os equipamentos de qualidade junto, né? Não adianta ter uma proveta ali tudo suja, que o cara vai medir e não consegue enxergar os parâmetros, né? Tá medindo daqui a pouco num copinho plástico, quando poderia ter sido usado um becker, um instrumento aferido. Então, tudo isso é importante, a gente ter um equipamento de qualidade aí, que é o que vai garantir a somatória desses fatores, garante o nosso resultado final. Aqui a gente tem um pouco do processo da montagem dos chumbadores. Tá? Esses chumbadores foram montados lá para a obra de Panambi, foi montada uma área específica para montagem. Você pode ver aí que eles estão uma coloração preta, né? Receberam uma proteção anticorrosiva. Aqui a gente está usando para fazer a injeção da cauda mangueiras furadas, tá? A cada 1 metro, com uma fita crepe, que essa fita crepe ela vai ser basicamente a válvula de injeção. A hora que colocar a pressão colocar a cauda lá na ponta da mangueira, quando a cauda chegar aqui nessa fita, ela vai estourar a fita e ela vai sair por onde tem que sair em toda a extensão do chumbador. Tá? Tem itens aí mais específicos para montagem dos... Acho que eu tenho aqui na obra de tirantes. Tem válvulas específicas, fabricadas especificamente, tá? Para injeção, para a gente montar. Mas, mangueira PVC, com uma volta de fita, tá? Que não sejam 2 ou 3 voltas, uma voltinha de fita ali só para vedar o furo, vai garantir que quando a gente for fazer a segunda fase de injeção, a gente consiga fazer com que a cauda saia por cada pontinho branco desse aqui, ó, tá? Para garantir que a cauda fique em todo o comprimento do nosso chumbador. Nesse croquis aqui, ó, dá para ver que nesse caso foram previstas 3 mangueiras, né? Cada uma num trecho. Então, seção inteira do chumbador, trecho final, trecho intermediário, trecho inicial. A gente reinjeta cada mangueira dessa para garantir que a cauda saia todas as porções do elemento de ancoragem. Aqui o procedimento de injeção. Geralmente, o que a gente faz? Fura, aí depois a gente... Aqui nesse caso aqui, está dizendo para primeiro preencher o furo com cauda e depois insere o tirante. A gente prefere fazer a instalação furando, né? Fura o talude, instala o grampo e depois a gente faz a injeção. Por quê? Fazendo a injeção de forma ascendente, tá? Do fundo para a boca, através de uma mangueira, depois que esse tirante já está no local, a minha própria cauda aqui, que vai vir de forma ascendente, ela vai estar expulsando material que tenha caído das paredes do furo, vai estar limpando o nosso furo. Tá? Então, muitas empresas trabalham dessa forma, a nossa é uma delas, entendendo que esse seja um processo mais assertivo aí do processo de injeção. Mas, como está nessa especificação, se o projetista quer que seja furado e instalada a cauda e depois o tirante, também pode ser feito sem problema nenhum, desde que garanta aí que o furo esteja íntegro. E aqui cada injeção setorizada, aqui como vocês podem ver, cada cor aqui representa um setor, que é o que vai estar fazendo o bulbo na nossa injeção, ampliando a área de contato do tirante com o solo. Nesse caso aqui, nesse tratamento, depois da aplicação de todos os grampos, na verdade, antes também, a gente aplicou 3 camadas de concreto projetado, né? Então, a primeira fase aqui é a camada inicial. Vocês estão vendo, tem uma camada aqui de um composto geodrenante, que é feito para trabalhar em consoante com os barbacãs, que ele traz toda a água que vier a percolar por trás do tratamento, ele direciona essa água através dessas mantas aqui e solta num geodreno perfurado que a gente instalou no fundo. Então, superfície do talude limpa, geodreno, drenante, concreto projetado, aí depois a gente foi perfurando, instalando os grampos, colocando tela projetada, né? Até a gente ficar aqui diversas fases, aqui, ó, olha o pessoal trabalhando em rapel aí.
É importante a gente ter uma equipe bem treinada, né, para isso, porque é um trabalho muito delicado, o acesso por cordas. Então, a gente tem 2 equipamentos de içamento aqui, né, duas PTAs e mais 3 pessoas, 4, com aquele lá em cima fazendo acesso por cordas, para estar concluindo esse tratamento. Foto da direita aqui, uma foto bem bacana aqui, né, da simetria dos elementos estruturais aqui que a gente instalou. E o resultado final desse tratamento. Então, aqui foram, como eu falei, 12 quilômetros de grampo, 503 cúbicos, se não me engano, de concreto projetado aplicado. O cemitériozinho lá em cima, olha, coisa mais linda ali no lugarzinho dele, estável. E aqui dá para ter uma noção mesmo, olha, dos pavilhões do pessoal. Então, era muito próximo. Esse é o resultado final aqui, tá? Desse primeiro projeto aqui que eu trouxe para apresentar para vocês. Um estudo de caso bem bacana, hein? Concluído, né, atendendo todos os parâmetros técnicos e principalmente, turma, sem acidentes. Temos que ter isso na nossa cabeça. Não podemos ter obra com acidentes mais. Antigamente era normal falar em obra, morreu 2, morreu 3, o cara foi concretado junto com um bloco aí da casa de força. A gente escuta muito o pessoal mais velho falando isso. Então, a gente tem que prezar por obras bonitas, obras limpas, obras seguras, tá? Então, esse é o primeiro estudo de caso aí que eu trouxe para vocês. Segundo estudo de caso. Só uma perguntinha antes, pode ser? Claro, professor. Qual era o diâmetro dos furos e o aço que utilizavam? Que tipo de aço? A gente utilizou, nesse projeto, a gente começou com furos de 100 milímetros, tá? Com chumbadores, os Dividag eram 25 milímetros, 22 milímetros, perdão, a gente usou Dividag 22 milímetros e CA 50 25 milímetros. A gente usou 2 tipos de chumbadores. Aí depois a gente fez alguns ensaios de arrancamento e diminuiu-se a seção do furo de 100 milímetros para 75, para a gente conseguir ter uma economia de concreto, visto que a gente estava utilizando ali 3 vezes o consumo teórico de cauda, e aí a gente conseguiu fazer os ensaios, aprovar que a diminuição do furo ela não comprometeria a resistência, e a gente, da metade para frente, a gente passou para 75 milímetros. Mas basicamente era isso, 175 os furos e os elementos estruturais ali dos chumbadores, 22 e 25 milímetros. Poderia só abordar como é que é feito o ensaio de arrancamento? Eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas eu vou chegar na proteção na proteção da cortina aqui e a gente consegue pegar os ganchos ali da proteção e eu mostro para vocês basicamente os equipamentos ali e o processo. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui sobre o solo grampeado? Eu estou correndo bastante aqui e é para a gente dar conta que eu já estou em 1 hora aqui de apresentação, mas estamos chegando aqui na parte final. Bastante coisa. Então, o que a gente tem aqui em Gramado, né? Dá para a gente ver aqui que a gente tem uma cortina que ela cedeu. A gente pode ver aqui nos primeiros 2 tirantes aqui, eles foram arrancados e ela foi escorada com um material de apoio aqui, porque possivelmente se não tivesse esse aterro, essa cortina teria vindo toda abaixo. E aqui, pessoal, tem um bairro inteiro aqui, sei lá quanto, tem mais de 100 casas aqui para baixo, que foram todas evacuadas aqui nos períodos críticos de chuva. Então, graças a essa cortina, não houve nenhum dano. Só que a cortina ela não aguentou essa pressão aí extraordinária, acima da década milenar, acima de todas as previsões, e ela fez. Agora precisamos reforçar ela. Então, esse é o nosso trabalho que a gente está fazendo hoje em Gramado. Eu vou apresentar para vocês aqui como é que está sendo o processo executivo da recuperação dessa cortina. Aqui, então, tem algumas fotos aéreas. A extensão dela, tem um grande trecho aqui escorado, dá para ver aqui uma porção já desmatada aqui da parte que está instável. E na foto à direita foi um instrumento improvisado aqui que a gente colocou no início, quando a gente veio aqui, colocou um vergalhão só para medir aqui diariamente se ela estava tendo deformações ainda, porque o pessoal aqui da vizinhança chegava para nós e dizia, pô, eu estou vendo dia após dia essa cortina está cedendo e eu estou vendo. Cara, eu não posso confiar no meu olho.
Vou chamar a topografia só para medir isso? Não vou, né, cara? Então, vou pensar aqui num instrumento mais simples que seja, mas que me dê certa confiabilidade. Pedi para minha turma cravar lá um vergalhão de aço, 25 milímetros. Por uma semana ali eu monitorei, estava tudo ok, beleza. A gente sabe que ela não está tendo um risco iminente, aí, como o pessoal nos falava. Então, aqui a gente traz um pouquinho do projeto. O projeto a gente divide ele em etapas. Uma etapa, a cortina vai ser reforçada, que é num trecho de 49 metros, e num trecho ela vai ser toda refeita, que é o trecho onde efetivamente ela cedeu, uma extensão aí de 81 metros. Ao total dela serão 142 tirantes instalados, e, se não me engano, 220 metros cúbicos de concreto a gente vai estar utilizando aqui para refazer ela. Tá? Da mesma forma que eu apresentei ferramentas de gerenciamento criadas para a obra lá de Panambi, solo grampeado, a gente criou também ferramentas para essa obra. Tá? Excel puro, tá? Isso aqui não tem nada de qualquer outro programa aí de edição. Tá? Então, basicamente, Excel, Ashura, borda e uma programação. Um quadro com indicadores aqui de resumo de instalação. E aqui os boletins que a gente está utilizando. Então, perfuração, né? Injeção, primeira e segunda fase, e também depois um resumo de proteção. Isso aqui é só o resumo, porque a gente tem um boletim específico para a proteção. Mas é bacana a gente ter um resumo de todos os itens aí, de todos os elementos da obra, que a gente consiga ter unificados, para no fim, se a gente precisar de alguma informação adicional, a gente vai no boletim específico dele e pega informações mais detalhadas. Então, aqui o processo executivo dessa cortina, como que ele está sendo, tá? Essas fotos aqui são reais em campo. A gente tem etapas diferentes aqui no trecho de recuperação da cortina existente, onde a gente vai instalar a grelha. A gente primeiro começa perfurando o concreto para estar abrindo frente para a perfuratriz estar fazendo a perfuração em solo e rocha. Tá? Esse equipamento aqui chama-se perfuradora de concreto rotativa. Às vezes é conhecida, é igual Bombril, é conhecido pela marca, o pessoal aí chama de Hilt ou Merax. Tá? Quando alguém falar, preciso de uma Hilt, é a perfuradora de concreto. Tá? Então, esse é o pessoal fazendo aqui a perfuração, ela extrai os corpos de prova bem certinho, tá? Até pode ser usado como testemunho, depois quiser romper, para ver a resistência dessa cortina antiga. As fotos laterais aqui são o equipamento nosso de perfuração, fazendo a perfuração dessa primeira linha de tirantes, que é num trecho novo da cortina. Hoje ele não existe, né? A cortina ela existe desses dois painéis aqui divididos, é o trecho que ela existe, e a gente vai construir um painel novo. Então, ela é feita sempre de forma descendente, sempre de cima para baixo, vai fazendo, vai tratando a porção superior, escava e vem tratando as porções inferiores. Sempre em cima fica pronto. Tá? Então, primeira etapa, fura o concreto nesse lado aqui e fura em solo e rocha nesse trecho 1 superior da cortina. Segunda etapa, depois que eu conseguir furar o concreto, passei a armação, eu venho com o meu equipamento de perfuração aqui, e aí furo solo e rocha, tá? Esses equipamentos aqui, pessoal, eles perfuram muito bem solo, muito bem rocha. Quanto mais dura a rocha, melhor o desempenho, mas ele não perfura armação, tá? Não perfura aço. Então, quando a gente tem aço, tem que ser utilizada a rotatora para passar a camada de aço e depois entra com ele. Tá? Depois eu ter nesse trecho superior, trecho em verde, ter os tirantes instalados, venho com a armação, posteriormente venho com a forma, concreto e faço a proteção deles. Tá? Depois eu vou entrar um pouco mais aqui na proteção. Aqui é um exemplo teórico aqui de uma figura qualquer da internet que eu peguei. Mas vocês podem ver que também está sendo feito de forma ascendente. Faz em cima, aí o pessoal escavando aqui embaixo, eles vão entrar nessa parte aqui. Então, sempre de cima para baixo, feito cortina. Etapa 13. Então, tratei o trecho superior que estava em verde, venho para o trecho amarelo. Depois que eu tenho a minha região de cima estabilizada, eu consigo vir, escavar a porção de baixo, mesmo processo. Escavo, perfuro, coloco a armação, concreto, faço a proteção. Tá?
garantir essa linha intermediária, posso ir para a próxima etapa, tá? Posso ir lá para o outro lado, que vai ser o nosso processo aqui. Depois que eu fiz tudo embaixo aqui, tá? Que é do primeiro trecho 1 aqui. Fiz tudo, eu vou fazer o alteamento e vou tratar a região superior, tá? Em paralelo, posso vir aqui no último trecho inferior, depois de ter todos os trechos superiores tratados, venho no trecho inferior, escavo, perfuro, coloco a armação, concreto e faço a proteção. Então, basicamente, o processo construtivo da cortina é esse aí. Já passei para vocês sobre perfuração e injeção, né, no exemplo de caso do solo grampeado. O processo de injeção é basicamente o mesmo, tá? A perfuração é exatamente igual. A única diferença aqui da injeção é que as fases das injeções, elas têm que ser dadas com uma pressão maior, para a gente fazer bulbo. Tá? Aqui eu estou trazendo como que é composto um tirante, tá? Então, esse é um detalhe aqui da Dividag, tá? É uma barra da Dividag, monobarra, é uma barra patenteada por eles. Ela tem uma resistência maior, um módulo de deformação maior, módulo de deformação menor, perdão, e resistência maior, com os itens complementares aqui, que seria a placa de proteção, o anel de compensação de ângulo e uma porca específica, tá? Então, isso é o kit pronto deles. Então, nessa barra, vem a barra, a gente tem que montar em campo. Monta com o quê? Centralizador, tá? Alguns projetistas exigem que sejam feito carambola, mas tem alguns centralizadores que podem ser feitos em campo também, com tubo PVC, tanto faz, desde que mantenha o tirante ali centralizado no furo, qualquer centralizador vai servir, tá? Aí, a montagem do tirante, ela é um pouco diferente do chumbador, por causa do trecho livre. O que acontece? Aqui, nesse detalhe, dá para a gente ver que a gente tem um comprimento ancorado de 6 metros, tá, nessa achura, que é o trecho que efetivamente vai prender o nosso elemento estrutural lá no interior do talude, num solo competente, e a gente tem o comprimento livre. Como é que é livre? Nesse trecho aqui, a gente envolve o tubo por um tubo PVC. O que acontece? A nossa cauda de injeção, ela vai subir por fora do tubo PVC, mas dentro do tubo, o tirante não vai ter contato com nada. Então, forma-se um comprimento ali, que o tirante ele tem comprimento necessário para ele estar dilatando e estar absorvendo essa deformação que é aplicada com a carga de proteção. E aqui, a válvula manchete, que eu falei para vocês, que em muitos casos aí pode ser utilizada fita, crepe aí, sem problema nenhum aí no desempenho, mas também tem itens próprios aí, fabricados, vendidos em série, que são válvulas manchetes. Então, essas válvulas aqui, ó, seguindo a foto, a terceira foto dá para a gente ver que o que acontece? A gente fura o nosso tubo de injeção, tá? Esse tubo aqui ele vai por fora do tirante, ele é perfurado, aí coloca-se a válvula manchete sobre os furos, amarra ela com araminho para ela não sair, que aí quando a gente colocar pressão lá na boca do tubo, essa pressão vai descer pelo tubo e ela vai forçar a cauda para fora por esses furos, vai abrir a válvula manchete. Terminou a pressão, a válvula, como ela é uma borracha, ela volta e se fecha, tá? E é possível da gente lavar o tubo e estar reutilizando esse tubo de injeção. Aqui foto de alguns chumbadores, de alguns tirantes montados. Então, o trecho aqui que está com o PVC branco, ele é o trecho livre, e aí sem o PVC é o trecho ancorado. E esses tirantes aqui foram os tirantes que a gente instalou numa casa de força, numa usina hidrelétrica em Minas Gerais, e esses tirantes da direita aqui são os tirantes que estão sendo montados aqui em Gramado. Então dá para a gente ver também o tubo de injeção, né, que é o tubo marrom, com as válvulas manchetes, aqui no trecho de injeção. Aí chega uma certa altura, ele tem o revestimento dele com tubo PVC para garantir esse trecho livre, tá? Trecho livre nunca menor a 3 metros, tá? Conforme a NBR 5629, que ela trata aí de tirantes ancorados no terreno. Sempre maior do que 3 metros, tanto para tirantes quanto para ensaios de arrancamento. Se a gente for fazer um ensaio de arrancamento de um chumbador, a gente tem que manter o trecho livre, para garantir que esse
que esse elemento estrutural ele tem um comprimento suficiente para dilatar. Você não imagina você pegar e colocar 30 toneladas ali num tirante, que ele está injetado até a boca, aí logo em frente à boca você coloca o macaco e puxa. Você vai botar 30 toneladas ali e vai ter um trecho muito pequeno para essa barra absorver essa deformação. O comprimento não vai ser o esperado. Então, por isso, tem que ter um trecho maior aí de 3 metros para ele ir dilatando e para a gente conseguir medir também o desempenho dele para ver se essa dilatação ela está dentro dos limites normativos ou não. Tá? Aqui, então, pessoal, a gente tem como é feito o ensaio da proteção. Vou trazer um pouquinho para vocês. Esses tirantes aqui foram instalados no eixo aqui de uma barragem que eu falei para vocês, em Minas Gerais, que a gente executou. Então, aqui já estavam todos instalados, a gente basicamente parafusou a barragem no chão e estavam sendo aplicados aqui, se não me engano, 31 toneladas, igual aqui em Gramado a gente vai instalar, 31 toneladas por tirante. Tá? Como é que é composto esse equipamento aqui para o ensaio? A gente tem o tirante, né? Está instalado lá embaixo, ele vem e ele passa por dentro do cilindro, tá? Esse cilindro do macaco, ele é um cilindro vazado. Então, ele passa por dentro do macaco, onde a gente instala no topo do macaco placa e porca. E no trecho embaixo do macaco aqui, onde a gente tem uma mesa aqui, que também serve para nivelar ele em superfícies que elas que não tá ortogonal aí ao terreno, a gente consegue colocar uma porca, né? Então a gente tem duas porcas, uma porca aqui embaixo e uma porca em cima que vai forçar a arrancar o tirante. Quando a gente está aplicando a carga e a gente chegou na carga limite, eu venho e aperto essa porca de baixo aqui, ó, tá? Aí depois que eu apertei essa porca, eu posso aliviar o macaco, que o nosso tirante ele vai ficar protendido. Essa carga ela vai ficar incorporada ali dentro, é como se fosse uma corda de violão. A gente vai esticando, 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 esticando. Quando chegou ali na afinação que a gente quer, né, que chegou na carga que a gente colocou no tirante, tem que deixar com essa carga. Como é que eu faço? Eu só rosquei a porca que está na base aqui, aí eu posso soltar o meu macaco, tiro o macaco e vou para o próximo. Tá? Esse é o processo aqui. O equipamento para o ensaio de arrancamento, ele é o mesmo equipamento, tá? Apenas os estágios das cargas que a gente vai fazer, eles são um pouco diferentes. Deixa eu ver se eu não trouxe nada aqui, mas eu consigo até abrir depois o ensaio aqui para vocês. Tá? Então, para essa obra aqui de Gramado, a gente vai fazer 2 ensaios. A gente está falando ensaios aqui só para esclarecer um ponto. A gente fala ensaio de recebimento, ensaio de qualificação, ensaio de fluência, mas os ensaios de recebimento é basicamente a proteção dos tirantes. Então, quando a gente fala, vou ensaiar o tirante tipo A, eu já estou protendendo ele para ele ficar na carga final, para mim ter essa carga incorporada à minha estrutura. Então, nesse caso aqui de Gramado, a gente vai estar fazendo 2 ensaios de qualificação e fluência, tá? A gente tem tirantes de 15 e 18 metros, um em cada. A gente vai estar fazendo 15 ensaios de recebimento tipo A e 125 do tipo B. O que muda nesses ensaios? Muda o limite da carga que eu vou atingir. O tipo A, se eu vou incorporar 31 toneladas de carga no meu tirante, eu tenho que subir essa carga antes de eu deixar incorporada, eu subo ela até 40% além da minha carga de incorporação. Aí eu estou subindo, 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 cheguei na carga de incorporação. Eu passo ela. O 40% a mais, perdão, tipo A é 75%, que é menos quantidade. Eu vou 75% a mais da carga, eu vejo o comportamento dele, zero essa carga, aí eu volto e deixo ele com a carga incorporada, 31 toneladas. Ensaio tipo B, nesse caso aqui, 125 tirantes. Esse ensaio é feito até 40% da carga, né? Acima de 40%. Então, eu tenho a carga ali 31 toneladas, eu vou subindo conforme os critérios aí que estão na NBR. Chego na carga, subo 40%, vou descendo, medindo todo o deslocamento também nos decréscimos de carga,
aí depois eu efetivamente aplico a minha carga de proteção. O ensaio de fluência, né, ele pode ser feito junto com o ensaio de qualificação, que a gente mede o comportamento do tirante submetido a uma carga maior do que a carga de trabalho num tempo maior, tá? Para a gente ter uma visão de como o tirante vai se comportar no decorrer da vida útil dele. E aí, esses dados que a gente vai anotando, eles geram gráficos, pessoal, tá? O que tem nesses gráficos? A gente tem os trechos dele ancorado, trecho livre, módulo de escoamento, carga máxima que eu posso aplicar, tá? Todos os estágios de carga que eu vou aplicando, eles estão, deslocamento em cada estágio. E aí, eles vão gerar uns gráficos aqui, que todos esses gráficos aqui, eles estão disponíveis na norma, né? Como que eles são feitos, o que tem que ter no boletim. Então, é legal aí que todo mundo veja a NBR 5629, é muito interessante essa NBR. Então, aqui está basicamente o comportamento do ensaio de proteção, né? A gente começa com uma carga igual a 10, que foi a nossa carga zero, deformação zero. Eu vou aumentando a carga, cheguei até 70 toneladas. Eu tenho uma deformação aqui na ordem de 21 milímetros, beleza? Vou aliviando. Cada estágio que eu meço o deslocamento subindo a carga, eu meço também, eu pego o deslocamento retornando a carga, para mim ver qual que é essa abertura aqui que é correspondente à deformação plástica, tá? do comportamento do nosso tirante. Então, aqui para nós pegar um exemplo, eu estou dando carga, né? Estou aumentando a carga, eu cheguei em 70, aí agora estou voltando, 60, 50, 40. Pra vocês verem a fim de comparação. Subindo com 40 toneladas, dando acréscimo de carga, eu tinha aqui em torno de 10 milímetros, tá? 10 milímetros de deslocamento, de formação. Depois que eu fui até minha carga limite e retornei nesse mesmo estágio de carga, 40 quilonewtons, 40 toneladas, eu tenho uma deformação de 12 e alguma coisa, tá? Então, esse comportamento quer dizer o quê? O meu tirante, ele deformou plasticamente, tá? Ele entrou num estado plástico, e esse estado plástico é interessante que a gente monitore, tá? Baseado nisso, a gente vai ter o gráfico aqui, um outro gráfico que eu vou pegar essas informações, manda para cá, vai dar quanto é o deslocamento plástico dele em cada acréscimo de carga, e também algumas linhas de comportamento que a NBR dá algumas fórmulas aí muito bacanas, que elas preveem o comportamento do tirante com base no comprimento do trecho livre dele, trecho ancorado, carga incorporada, todas as características dele. Então, bem rapidinho aqui, para a gente não delongar mais ainda, que já estouramos o horário, a gente tem 4 linhas, tá? Linha limite A, tá? É o limite superior. Ela corresponde ao deslocamento teórico de um tirante onde ele foi injetado o trecho, onde ele foi injetado só metade do bulbo, tá? Deslocamento, me perdi aqui na explicação de vocês aqui. Correspondente ao deslocamento elástico da cabeça para um tirante com comprimento livre mais metade do bulbo. Então, o que quer dizer? O meu bulbo ele tem que estar todo injetado, tá? Esse limite A quer dizer o quê? Que o meu trecho livre ele está avançando em metade do bulbo, tá? Esse é um comportamento inadequado. O meu bulbo ele não poderia ter trecho livre, teria que estar todo injetado. Então, esse é o limite superior do comportamento, indicando que a nossa injeção ela não atingiu toda a cota que deveria alcançar. Linha limite B, tá? Limite inferior, que é essa linha teórica aqui, quando eu estou passando o apontador. Ela corresponde a um tirante onde eu tenho injetado o bulbo mais 20% do trecho livre, tá? Também é inadequado, porque o trecho livre ele tem que ser mantido no mínimo 3 metros. Então, se o meu trecho livre diminuiu, tá? Alguma coisa pode dar errado na vida útil do nosso chumbador, do nosso tirante. E a linha real, que é a linha C, é basicamente o comportamento que seja esperado no nosso tirante aqui, né, em preto, né, é o teórico, e a linha azul é o prático, que ele é obtido com base nos deslocamentos que eu medi durante os meus ensaios. Então,
Esse é um caso de um tirante que a gente instalou, tá? Eu só copiei o gráfico, então a gente pode ver que a linha real ficou bem próximo da linha C, que é o adequado aí no desempenho. Então, pessoal, basicamente era isso aí, foi bem corrido, acho que eu passei bastante informação, não consegui entrar muito aí nos tópicos, mas é para dar uma visão geral aí das boas práticas de engenharia, como que é feito, o que é bacana fazer, o que a gente tem que evitar, e fico aberto aí para dúvidas dos senhores. Quem tiver alguma dúvida, fico à disposição. E aí, pessoal, quem que vai lançar as dúvidas aí? Não sejam tímidos. Vamos lá, temos 54 participantes aí, todos estão com receio de perguntar? Enquanto o pessoal vai elaborando, então, Raí, faz um favor para mim. Sim. Volta 2 slides, só para a gente fazer uma consideração aqui. Volta mais um. Pode voltar. Aí, ó, esse. Então, pessoal, olha só, vamos equalizar uma coisa aqui. Chega lá no projeto de vocês a carga de incorporação. Sem carga de incorporação 312 kN, 31,2 toneladas. Só que vejam bem como a questão do tirante, do controle do tirante vai bem além disso. Cada um do tirante tem que ter um ensaio próprio dele, que vai além da carga de projeto, 1.75, 1.4, para que a gente tenha o comportamento dele em relação a uma carga bem mais alta se ele for submetido. Então, quando vocês fazem, por exemplo, materiais de construção, vocês veem lá a questão da tensão-deformação do aço, que chega o aço na parte elástica, tensão de escoamento, depois vai para a ruptura. Aí vem elástico, limite de escoamento, vai para a parte plástica, ruptura, carga de ruptura. Olha só, gente, que legal. E às vezes a gente acha que a gente não vai usar isso, né? Não, eu não vou usar essa questão de interpretar esse gráfico para poder fazer uma compra de um aço, para poder determinar qual aço eu vou utilizar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava fazendo o orçamento de uma outra obra de cortina atirantada e solo grampeado que vai ter nos dois, e a gente estava querendo determinar qual, no projeto teria qual tirante, só que a gente, na hora de orçar, a gente precisava saber exatamente quais poderiam ser utilizados. Olha que legal, gente. Essa carga de incorporação de 31,2 toneladas, a gente vê qual que é o tipo do tirante, aí vai ser assim, um tirante permanente, provisório, a maioria vai ser permanente. Então, a gente vai nesse 1,75 desse tirante, então 31,2 vezes 1,75, aí a gente vai ter lá, por exemplo, 55 toneladas. O tirante que a gente vai poder utilizar é o tirante que o limite de escoamento é 90%. Então, eu dei 55 toneladas, o que eu vou utilizar é que o limite de escoamento máximo aí foi 60 toneladas. Por quê, gente? Porque quando a gente jogar essa carga 1,75 a mais, a gente não pode ter um tirante que ele iria resistir a 31,2. Porque quando a gente chegar em 55 toneladas, ele já está escoando. Ele já está querendo chegar perto da ruptura. A gente tem que ter ainda um 10% de limite aí, que a gente vai chegar a mais da nossa carga de incorporação, para que a gente esteja abaixo do limite de escoamento do aço. Então, por que eu estou falando isso? Às vezes, algumas coisas que a gente vê na teoria e a gente acha que não vai utilizar, eventualmente a gente vai utilizar. E quando a gente utilizar, a gente vai perceber exatamente. A gente escuta muito na faculdade a questão da deformação elástica e deformação plástica. Pô, gente, deformação plástica, deforma permanente. É uma deformação que ela não volta ao original. Então, olha só, quando a gente tem o boletim de resultado de cada um dos tirantes, nesse nosso caso, a nossa obra vão ser 142 tirantes, a gente tem que analisar tensão, deformação, quanto foi a deformação plástica, quanto foi a deformação elástica, e a gente tem que ter esse controle de que os tirantes eles foram submetidos a cargas superiores às cargas de trabalho. Aí, provavelmente, algum de vocês podem estar pensando, tá, mas
Então, por que a cortina antiga rompeu? Já que é um método aí tão resistente, por que a antiga rompeu? Pessoal, se vocês perguntarem para mim, Arthur, você tem um ensaio dos tirantes da cortina que rompeu? Não. Você tem um ensaio da cauda? Não tem. Você tem um ensaio do concreto? Não tem. Você tem uma foto de quando foi executado só para saber que foi? Não tem. Olha só, então, como que a gente poderia então garantir que ela foi executada de acordo com as boas práticas, que cada tirante tenha sido ensaiado, mas vamos supor que na época a norma falasse que não seriam todos os tirantes, mas pelo menos alguns, com certeza a gente teria que ter o resultado dos ensaios. Então, quando a gente vê o solo grampeado, que nem o Raí falou, 1.500 unidades, quando a gente vê lá a cortina tirantada, que é muito fácil da gente ver, que a gente vai ver aquela como se fosse a cabeça ali do tirante, né? Aquela protuberância vindo para fora, a gente tem que ter certeza e a gente tem que torcer para que uma empresa boa tenha executado, para que um fiscal responsável também tenha tido a responsabilidade de exigir o que as normas exigem, de acompanhar efetivamente para saber se esses tirantes foram executados de acordo com as boas práticas, com ensaios e demais situações pertinentes. Então, às vezes a gente... E é um tipo de obra que ela está lá dentro do maciço, que nem o Raí falou, e é uma obra muito cara, mas ela está lá dentro do maciço, então, só que envolve várias variáveis que nós temos que saber. E aí eu comento com vocês, às vezes vocês vão ter na experiência de vocês, como assistente de engenharia agora e depois como formado, vai cair para vocês para orçar, vai cair para vocês para executar, vai cair para vocês para fiscalizar. A questão dos DHPs, dreno horizontal profundo. Na faculdade a gente vê ali o croquis, né, o detalhe, como é que é. Pô, gente, drenagem, gente, dissipação de tensão neutra, dissipação de poro-pressão, essa pressão da água é uma das coisas mais importantes. E, inclusive, nessa obra nossa que a gente está fazendo com o Raí, a gente, no nosso grupo lá de Geotécnica, eu já mandei uns vídeos, umas fotos, que fica vertendo água no maciço. Fica vertendo água, não choveu, tem não sei quantos dias e fica vertendo água. Gente, vocês acreditam que esse tipo de contenção, quando a gente executa, a gente tem pressão da parte de cima e da parte de baixo. A gente tem pressão da parte de cima dos moradores da parte de cima e dos moradores da parte de baixo. O Raí comentou das 100 casas que tem abaixo. Só que a gente tem as casas acima, que elas até já estão interditadas há muitos meses, num condomínio de luxo, né? Então, vira e mexe, o Raí está na obra, ele recebe uma visita de um síndico, de um condomínio, querendo saber o que está sendo executado, do pessoal das casas, da parte de baixo, querendo saber o que está sendo executado. Então, o Raí até comenta com o pessoal da questão lá da reunião. A interface, pessoal, com os moradores aí, muitas vezes, tem que ter um jogo de cintura, né? Porque outro dia eu estava numa reunião aí na prefeitura e aí um rapaz lá, um dentista, ele queria que usasse os ensaios de uma face do talure que usasse para fazer o tratamento no outro lado, que era correspondente à casa dele, que era só pegar igual, fazer do outro lado, só espelhar na cabeça dele, né? O tratamento. Aí eu interrompi e disse, olha, só para, né, não tá aqui, não é o intuito de eu ter vindo aqui, mas só para contribuir, pessoal, nada garante que uma face do talude seja igual à outra, né? A gente tem que estudar, porque pelos fenômenos que teve na formação da Terra, pode ser uma camada inclinada. Aí um dentista, né, olhou para mim e falou que os meus conceitos de geotecnia estavam errados, né? Então tem coisas aí que chegam a ser cômicas, cara, aí que na hora eu olhei e disse, beleza, não vou teimar agora para não tumultuar a reunião, né? Mas são situações aí que tem que ter um jogo de cintura nessas obras, principalmente quando tem pressão popular, né? O pessoal vem na obra, o pessoal quer saber informações, quer arrancar alguma coisa da boca da gente que para usar lá na frente, o engenheiro da obra falou isso, falou aquilo e tal, então tem que ficar muito esperto
nesses pontos e algumas coisas aí tem que acabar relevando, né? Porque foge aí do habitual. Pessoal, agora que eu quebrei o gelo aí, que eu não Acho que sou alguém levantou a mão. tão tímido, o Edilson levantou a mão? Aí, Positivo, professor. Oi. Positivo. Pode falar. O que eu estava vendo a tua palestra em si, eu vejo que, pelo menos que se trata, pelo menos do diálogo, se a gente ser feito assim, não tenho como provar ou não, que é uma segurança muito grande, nem a Petrobras, por exemplo, né? Porque eu trabalho em bastante obras, por exemplo, de construção civil, de estradas, que tanto a qualidade como a segurança fica bem a desejar, né? A segurança do trabalhador, assim, do usuário da rodovia, é bem complicada a coisa. Edilson, bacana, obrigado pela contribuição. E, cara, o intuito é esse mesmo, porque se a obra não passa sensação de segurança, é porque ela não é segura. Provavelmente ela não vai ser. É tanto a parte de desempenho dela, né, de funcionalidade, quanto a execução, né? Você tá olhando pro cara lá pendurado, puta, aquele cara lá parece que ele não tá ancorado. Cara, provavelmente ele não vai estar. Então, a sensação, né, o conforto visual da comunidade ele tem que ter, tem que haver, porque se a obra não parece confiável, provavelmente ela não vai ser, cara. Não, Beleza. e também dá qualidade também, né? Que aparentemente vocês usam uma qualidade, tem uma fiscalização, tem que fazer tudo dentro de uma norma, entendeu? Tem erros que vai acontecer, que é normal de obra, normal vai acontecer, uns detalhes técnicos, vamos dizer assim, Sim. mas não é daquele jeitinho brasileiro, aquele, tá mais ou menos, tá louco de bom, o que acontece bastante. A roda já foi inventada, né, Edilson? A gente já tem normas, já tem critérios, já tem projetistas consolidados, estudiosos, então a gente vai ter desafios, né? A vivência, a obra é muito dinâmica, às vezes tu tá perfurando ali, tu acha que não vai ter água e aparece água, tu acha que não vai ter rocha e aparece rocha, mas para tudo isso tem para todas essas interferências, tem uma solução já aprovada tecnicamente, né? A gente não precisa estar criando nada, a gente só precisa usar, né, seguir as boas práticas de engenharia com a ética profissional, que é o que a gente faz o juramento lá no dia da formação. Bem lembrado, bem lembrado. O Flávio Jardim. Tem uma homenagem aqui para o Flávio, aqui, ó, na final, aqui, ó. Ô, Flávio, tá. Fala aí, Flávio. noite a todos aí, né? Estou Noite. acompanhando aí, estava em trajeto, escutei a maior parte, o final eu já estou acompanhando aqui direto. O que eu tenho para falar aqui é juntando o que o Arthur falou com o que o Raí falou e o que o Edilson falou agora. O que acontece? A faculdade, ela forma diversos profissionais, diversos tipos de pessoas que passam por ali. Só que a ética tem que estar dentro de cada um. Cada profissional tem que aprender um pouco com o Raí, um pouco com o Arthur, um pouco com o Bressani, um pouco com o Eduardo, um pouco de cada um e juntar isso aí como ferramenta própria. Que é igual o Raí falou, a roda já foi inventada, pessoal. Então a gente tem que chegar para melhorar tudo. Entendeu? Deus me livre uma tragédia dessa que aconteceu, desculpa, com o Gramado, com o Rio Grande, com Santa Catarina, igual a gente está aqui em Chapecó. Cara, um negócio desse, Deus me livre. Mas quando acontece, vocês profissionais que vão estar se formando de agora para frente, tem que pensar em tudo que já aconteceu com aprendizado e tocar para frente. Nós não podemos simplesmente, isso aí já aconteceu lá em tal ano. Igual o Arthur falou, pô, essa cortina que aconteceu, se ela tivesse segurado o baque ali, olha o que ela ia defender em cima, as casas, olha quem está passando embaixo, quantas famílias embaixo estão isoladas. Então a gente não precisa inventar a roda. Cara, a gente tem que aprender a tocar, a aprender com o dia a dia de todo mundo, né? O Arthur, não sei se você já levou o pessoal na obra, amanhã eu vou estar indo para ali também. Não sei se já levou lá para o pessoal ver ó, como é que tá, porque o início ali é enrolado mesmo. Então, assim, a gente tem que desenrolar, porque é cuidadoso. Depois que a gente fizer a primeira linha ali, vai dar uma deslanchada, entendeu? Só que o principal para todos os estudantes, né, os universitários, vamos dizer agora, né, cara, é a ética. O cara tem que ter foco no que está fazendo, aprender com quem sabe, entendeu? Igual o Edilson aí, o último, o único que comentou ali,
Cara, eu tô aí há 26 anos no trecho. Trabalhei em grandes usinas, o HI Tucuruí, todas as obras que o Raí passou, a gente estava junto aí. Cara, a gente já viu cada coisa e tem um nominho no final lá, ART Engenheiro Tal. ART Engenheiro Tal. Então, o que que acontece no meu aprendizado de toda essa época aí? Eu sempre falo pro Raí, que a gente conversa todo dia. Quem executa a obra é o Zezinho. Só que o Zezinho, ele leva esse nome porque o engenheiro abandona a obra. Então, a gente tem que mudar o perfil do profissional. O perfil do profissional, quem que é? Cara, é quem toca, é quem assina. Porque o que tem de profissional hoje, o Arthur sabe que está fiscalizando aí, e a gente que é executor, o cara pega o canudo, vamos dizer, bota debaixo do braço e vai embora. E roda o programa ali. A gente tem um trabalho de proposta, prospecção, que eu que visito as obras para iniciar a prospecção. Depois passa para o Antônio, até chegar na execução de um perfil do Raí. É 6 meses, entendeu, Arthur? O trabalho é imenso, é luta. Tu sabe desde o começo como é que foi, é uma luta. Então, tipo assim, o trabalho ele é feito, passa ali a 12, 20 mãos na empresa, vai e volta, vai e volta. Então, tipo assim, não é fácil. Então, às vezes, o pessoal se forma, mas a responsabilidade ficou lá em casa. O cara não entende que a responsabilidade é muito grande, é vidas, entendeu? Além da segurança da obra, segurança da execução, tem famílias. Quantas famílias ali estão expostas ali? Todo dia, imagine o Arthur que está no dia a dia ali, a fiscalização toda, o prefeito, o pessoal prensando. Vocês imaginem isso aí, essa carga em vocês estão se formando agora. Então, a ideia, né, do escopo da engenharia, da geotecnia, de todas as áreas, é o profissional ter ética, entendeu? É aprender a tocar do jeito que tem que ser. Tem as normas, tem as ABNTs, tem os estudos, tem os construtores, tem a tabela que o Raí inventou em Panambi, que é mérito dele. Então, tem todos os controles que a gente vai fazendo do dia a dia que tem que ser rodado para frente. É melhoria contínua. Então, às vezes, a gente fica preocupado, recebe um engenheiro uma proposta, um engenheiro na empresa, a gente vai lá, cara, ó, Flávio, eu quero fazer assim. Eu assim, cara, o que a gente perde de proposta? Porque a gente não faz. A gente prefere não fazer, entendeu, Arthur? Por quê? Porque o jeitinho brasileiro é isso que aconteceu no Sul. O tanto de contenção que caiu, contenção de milhões que caiu, que a gente visita todo mês, cara, é exorbitante. Então, assim, o governo gasta, a gente paga imposto. Então, pessoal, aprendizado. Na roda, igual o Raí falou, a roda já foi inventada. É só administrar, tá? E é isso aí. Obrigado, Flávio. Para quem não sabe, o Flávio é gerente de todas as obras da nossa empresa. E tá aqui uma dedicatória para ele aqui de um ponto que eu aprendi logo quando eu entrei aqui na empresa, um dia eu liguei para ele e disse, cara, encarregado, não me lembro o que era, que deu errado numa obra, então encarregado de 50 anos de experiência, cara, e ele me falou que estava certo, eu fui na dele, confiei no fim, não deu certo. O Flávio falou, cara, eu guardei isso aí. Ray, bem assim, me falou, Ray, guarda isso aí que eu vou falar. A visão, cara, vale mais que a experiência. O cara pode ter 200 anos de experiência. Se tu conseguir ver para frente, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, cara, tua visão vai valer mais do que a experiência dele. Então, todo mundo que está se formando, pessoal, tem que conseguir enxergar na frente, né? Ver o futuro, ver as melhores alternativas, estudar, esse aperfeiçoamento contínuo. Porque não adianta a gente só se basear na experiência daquela coisa, eu sempre fiz assim, minha vida inteira assim. Nós temos que ter a melhoria contínua, melhorando a nossa visão de tudo. Bom? Isso aí. Perfeito, perfeito. Flávio, obrigado aí pelas palavras, pela participação também, por ter estado aí na palestra. Pessoal, eles comentaram de uma coisa que a gente escuta relativamente pouco, que é a tal da ética profissional. Quando vocês formarem, tem 50 pessoas que vão formar aqui, daqui a pouco vocês vão ter que fazer realmente um juramento, todos temos que fazer, e esse juramento a gente leva para a vida, tá? Então é isso, a gente vai tentando melhorar a engenharia do nosso país aos poucos, né? Seja no setor público, seja no setor privado, seja executando, seja projetando, seja orçando, seja fiscalizando. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Então,
Pessoal, mais alguma dúvida aí? Alguém levantou a mão ali, não consigo ver quem foi. O Fica à Lucas, vontade. pode falar, Lucas. Oi, boa noite. Vocês me Boa escutam noite. bem? Sim, estou ouvindo. Eu não sei se foi falado, mas eu tenho uma dúvida quanto ao ensaio da proteção, depois de terminado, se faz aquele ensaio, quanto tempo depois ocorre, depois da execução? Lucas, a proteção ela pode ser feita assim que a cabra ela atingir a resistência mínima ao arrancamento, geralmente 25 mPa. Então, se tu estiver fazendo a injeção com CP5, tu pode estar fazendo até 3, 4 dias após a injeção, tu já consegue fazer a proteção, né? Você injeta ali no molde do corpo de prova e vê a resistência dele. Geralmente, usa-se aí 7 dias, tá? Para cimentos convencionais. E 5 dias para cimentos de elevada pega inicial. E se caso não ocorrer, não passar esse 70% que foi dito, qual que é o procedimento de reparo? Caso o tirante, vamos dizer, ele não chegue na carga limite do ensaio, tá? A gente vê a última carga que ele ficou estabilizado. Essa carga, ela é passada ao projetista, a carga é analisada, aplicado fator de segurança nela, e o projetista vai avaliar se o tirante pode ser mantido numa carga menor ou vai indicar que seja reinjetado ou que sejam instalados tirantes adicionais ali. Mas no caso, não chegou lá no limite, tem que ver o que aconteceu, né? Ver como é que foi a injeção, os boletins, perfuração, se houve perda de caldo, alguma coisa. E aí entendeu a causa, né? E aí o projetista é quem vai tomar a decisão. Mas ele ainda pode ser aceito com um desempenho um pouquinho menor, desde que atenda às exigências do projeto, do projetista. Hein? Beleza. E o projetista, ele é atuante também ou ele recebe o reporte do executor? Seu microfone está fechado, Raí. Abre aí de novo. Aí. Estão ouvindo aí, mestre? Sim, agora sim, estamos ouvindo. Caiu minha conexão aqui. Aí. O que acontece? O projetista tem casos que ele é mais atuante, né, por condições de contrato, às vezes já é contratado o acompanhamento do projetista, outras vezes a gente dá o reporte conforme vai andando as atividades, fatos importantes, né, do trabalho, a gente você esteja com os dois mantém ele ligados. sempre a par, né, de qualquer interferência, mas aí varia da interface de cada obra aí. Raí, saiu dobrado a voz, acho que você tem que desligar o microfone. Deu certinho, eu desliguei por aqui quando... Tá. Obrigado. Agora deu certinho. Aí. E aí, professor Luiz? Olha, realmente o Raí conseguiu falar de projeto, conseguiu falar de execução, conseguiu falar de fiscalização e também de controle, né? Além disso, de controle de qualidade que não estava previsto, você conseguiu abordar de maneira espetacular. Porque eu acho que o mais importante é controlar o que a gente está fazendo, né? O tempo eu não estava preocupado se extrapolasse um pouco mais, sabe, Raí? Porque eu acho que essa discussão é importante trazer o dia a dia da obra para o estudante. Que às vezes o estudante ele está lá muito em sala de aula pensando que isso não acontece lá, vai acontecer só depois que ele se forma. E daí quando chega lá já é muito tarde, porque ele perdeu aquela vivência no decorrer da obra, né? E eu acho importante trazer profissionais assim que nem vocês aí, que sempre vão contribuir para o dia a dia deles, né? Saber que amanhã depois eles vão estar aí tocando obras desse porte, né? E aprendendo cada vez mais com a visão que nem dissesse ali. Eu tinha lido ali o teu slide no final e eu ia até falar, mas você falou realmente do que o Flávio falou, né? Que a visão vale mais
né, do que qualquer conhecimento ou qualquer experiência, né? Acho que a visão é importante, acho que o engenheiro já tem isso quando ele escolhe até o curso da engenharia, né? Porque eu acho que no momento que nós já somos treinados e buscamos ali o raciocínio lógico, a gente sempre está buscando a solução de problemas, né? Sempre buscando uma visão no sentido de melhoria contínua, no sentido de fazer coisas melhores para nossa empresa e para a sociedade, né? Isso aí. Que bom que gostaram, ficamos à disposição, então, né, para quaisquer consultas, tem os meus contatos aí, o Arthur tem, qualquer coisa o Arthur pode estar disponibilizando, né? Fazer um pouco só de propaganda aqui da empresa, né? Quem tiver alguma demanda, a gente trabalha com desde projeto, assessoria, consultoria e execução, toda a área de recuperação estrutural, de geotecnia, de contenções. Precisando, a gente está à disposição, pode entrar em contato com o Arthur aí, que ele passa o meu contato, o contato do Flávio. E também, já fazendo um adendo aqui, estou precisando de um estagiário, se alguém precisar fazer estágio aqui em Gramado, né, e quiser conhecer um pouco mais aqui, pode entrar em contato com o Arthur aí, que o Arthur faz o meio de campo para nós. Beleza, pessoal? Começamos bem a semana acadêmica? Na minha opinião, começamos bem. Ó, o Lucas está querendo falar de novo. Fala, Lucão. Não, só vou dar os parabéns aí para a empresa, porque eu dei no final de semana eu passei por ali, eu estou vendo o trabalho que vocês estão executando, e dar os meus parabéns aí, que a gente vê as pessoas que vão visitar, eles veem o que está pronto, o que passam por ali, eles veem o que está pronto, mas não veem o que aconteceu por trás disso, né? Como foi a execução. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Quando você passar por ali, cara, me procura aí. Eu estou sempre no escritório ali, tem um escritório próximo à obra. Vamos trocar um dedo de prosa ali, estou à disposição. Que pena que não foi, que essa palestra não foi uma semana atrás, porque senão eu teria ido mesmo, eu dei uma passada ali. Mas terão outras oportunidades, acredito. Maravilha, com certeza. Fechou, professor Luiz? Fechou. Fechou? Então, só agradeço novamente aí a vocês, né, por ter participado e contribuído bastante, né? A FTEC ficou muito agradecida, pena que nós não podemos estar pessoalmente para dar um miminho aí para vocês, mas nós vamos mandar um certificado especial aí de palestrante na nossa 9ª semana acadêmica, tá, Raí? Obrigado, Estou agradecido mesmo. Tá? Estamos à disposição. E amanhã, os demais alunos aí, né, nós vamos dar sequência na 9ª semana acadêmica. Amanhã nós teremos o Josué Argenta Chies, que ele vai falar sobre controle tecnológico de concreto e controle tecnológico da alvenaria estrutural. É um engenheiro que trabalha, tem um laboratório que presta serviço de assessoria de controle de qualidade, de inspeção também em alvenaria estrutural, e vai falar sobre esse tema amanhã no mesmo horário, né? Nesse mesmo link que vocês já entraram hoje. Então, segue o convite aí para amanhã, para a próxima atividade da semana acadêmica. Gente finíssimo, Josué. Inclusive, ele presta serviço para a gente e faz controle tecnológico também. Vai ser uma ótima palestra, tenho certeza. Legal, então. Show de bola, gente. Um abraço, Raí. Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Flávio também por ter tido a oportunidade de estar aí com a gente. Vamos conversando. Um abraço a todos, gente. Boa noite e boa semana para vocês. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Até mais.